No programa de hoje, eu converso com o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Tratamos dos desafios no relacionamento do governo Bolsonaro com a população do Nordeste. Abordamos a reforma da Previdência, uma possível reforma política e também as mudanças do quadro partidário na eleição municipal de 2020. No programa de hoje, eu converso com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que recebeu recentemente o título de cidadão recifense pela Câmara Municipal. Nós falamos sobre as ações do governo Bolsonaro na região Nordeste e também sobre temas importantes da conjuntura nacional. Vice-presidente, o senhor já morou no Nordeste durante alguns anos, no início dos anos 80, ou seja, conhece bastante a região. Do ponto de vista do governo Bolsonaro, quais são, no seu entendimento, os principais desafios, né, ou o maior desafio deles, para que o governo e o presidente venham a estabelecer uma relação mais próxima com a população daqui? Só lembrando que o Nordeste foi a única região onde o presidente Bolsonaro, ou seja, a chapa, né, que o senhor integrou também, perdeu a eleição, basicamente 30 a 70, 70 a 30, e nas pesquisas recentes, é nessa região também em que o governo amarga uma taxa de reprovação maior. A gente observa que o voto do Norte e Nordeste sempre foi em cima daqueles candidatos que colocam o Estado como o pai de todos. O candidato que tem uma proposta mais liberal, com menos Estado, normalmente ele não recebe muitos votos aqui nessa região. E a gente entende isso, né? É uma região que ao longo aí da história ela tem sofrido com suas carências, muitas vezes com um certo descaso do governo central, né? A própria questão, não é, do clima, a própria questão da geografia da região, não é, leva a isso. Então, ano passado, depois da eleição, o presidente Bolsonaro ele olhou muito claramente que ele tinha que ter ações específicas aqui, né? Então, naquela visão dele, daquela aproximação com Israel, um dos grandes objetivos era ver como Israel tinha enfrentado, né, e vencido, né, o clima que ela tem lá, que é adverso, né, a qualquer atividade produtiva, né? Tem que buscar água o tempo todo. Então, a questão da dessalinização da água era algo que lhe preocupava. E ele também, a partir do momento que escolheu o ministro Canuto para o desenvolvimento regional, ele entregou ao ministro a tarefa de propor um plano, né, para um desenvolvimento sustentável aqui para a região. Então, eu acho que, em base nisso, né, mais semana passada, né, há 10 dias atrás, 20 dias atrás, né, ele já esteve aqui em Pernambuco e eu acho que ele vai, com a sequência das ações dele comparecendo aqui, haverá essa aproximação natural e uma ruptura nessa barreira, digamos assim, que há entre a população nordestina e o nosso governo. Como o senhor sabe, na região Nordeste estão aí 50% dos contemplados com Bolsa Família. 7 milhões de famílias em cerca de 14 milhões de beneficiários totais. A proposta do então candidato Bolsonaro, imediatamente após o primeiro turno, uma semana, do 13º salário do Bolsa Família, que, aliás, à época lhe foi acreditado ao então candidato à vice-presidência. Esse já foi um primeiro passo nessa direção? Além dessa questão da gente colocar um 13º para o Bolsa Família, é importante que a gente tenha programas aqui que façam as pessoas terem emprego e renda, não é? E, a partir daí, não é, terem direitos que lhes são negados. Além dos programas sociais, que foram importantes, se não fundamentais, para a popularidade do lulismo na região Nordeste, os analistas sempre apontam também um conjunto, né, de políticas de desenvolvimento voltadas para a região nesses períodos em que o PT esteve à frente do governo federal, né? Lembrando a refinaria, as 3 refinarias regionais, as 2 refinarias vindas para a região depois do governo Lula, lembrando fábricas de automóveis no polo de Goiânia aqui e estaleiros também. Obviamente, tudo isso foi paralisado, né, há poucos anos atrás, a partir de 2015. O PIB da região só tem crescido pela metade desde então, metade do país, né? O Brasil cresceu 1,1
em 2017 e 2018, e o Nordeste cresceu, respectivamente, 0,8% e 0,6% nesse período. Mas, né, de qualquer forma, há essa memória de algumas iniciativas desenvolvimentistas importantes. O governo Bolsonaro tem algum projeto, ou já mais concretamente, ou ainda em esboço, que venha efetivamente a ajudar a deslanchar o desenvolvimento regional? A visão do presidente Bolsonaro, né, e do nosso governo é muito clara. Não é? Nós temos que ter a proposta, né, existe um plano que foi desenvolvido já pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai ser anunciado brevemente, e os eixos estão infraestrutura, né, nós precisamos melhorar a infraestrutura aqui, a questão da energia, aproveitar todo o potencial de energia renovável que existe aqui na região, e óbvio que nós temos que buscar soluções para o problema da água do semiárido, né? Sejam as soluções mais simples, como a dessalinização da água, do mar, né? De modo que essa água abasteça as regiões litorâneas e aquilo que está vindo aí na transposição do Rio São Francisco possa então ser aproveitado pela população do semiárido, e óbvio que linkado a isso tem que haver projetos na área de agricultura familiar, né? De modo que essas pessoas que vivem nesse interior tenham a sua produção própria e essa produção lhes permita o sustento e também a venda do excedente. Vice-presidente, reforma da Previdência está na ordem do dia. A reforma da Previdência conecta um pouco também, afora a importância para o país, conecta com o nosso tema, ou seja, a possibilidade do governo Bolsonaro, do próprio presidente, conquistar aí os corações e as mentes dos nordestinos. E por que conecta? Porque, por exemplo, alguns tópicos da reforma, né, têm um impacto especial na região Nordeste. Por exemplo, a aposentadoria rural, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que tem um peso também especialíssimo aqui na região. E há uma resistência dos governadores nordestinos, naturalmente, associada a esses dois pontos. Há também uma resistência, assim como de outros partidos do Congresso, reunidos no chamado Centrão, com relação à desconstitucionalização do tema que está no bojo da PEC, da proposta de reforma da Previdência. Esses dois pontos, digamos, de discórdia em relação aos governadores da região e a boa parte dos governadores e dos políticos de outros partidos, eles podem efetivamente ser afastados para o país avançar mais rápida e facilmente na direção da aprovação de uma reforma? A coisa se passa da seguinte maneira, né? Já existe um entendimento por uma grande parte da população, né? Eu acho que hoje em torno de 50% da população já compreendeu a extensão do problema que é o nosso sistema previdenciário. Ele é um sistema que ele se parece com uma pirâmide financeira. Nós aqui que somos mais velhos vamos receber porque chegamos na frente. Os mais novos que estão sentados aqui na nossa volta filmando isso aqui não vão receber nada. Vão trabalhar do berço ao túmulo sem ter direito à aposentadoria. Então a população entendeu isso. Então nós temos que mudar as regras. Então esse é o core da questão. Os dois aspectos primordiais que você tocou, o papel dos governadores, a questão do BPC e da aposentadoria rural, eu acho que os governadores eles têm que fazer a sua parte, porque eles entendem onde lhe apertam os calos, né? Então, nessa hora, tem que haver a coragem moral de buscar o que é melhor para o conjunto da população que os elegeu. Então, tem uma série de cálculos, e a proposta que o governo colocou, que fosse pago a partir dos 60 anos, com a metade do salário, e o camarada só teria direito ao salário completo a partir dos 70, era uma proposta honesta, né, e com uma visão muito específica. Agora, isso está sendo discutido no Congresso. A questão da aposentadoria rural, né, que ela estava muito ligada ao sindicato, simplesmente dar um visto bom e dizendo que a pessoa trabalhou na área rural, isso está sendo mudado pela própria medida provisória que foi aprovada na segunda-feira no Senado, né, para impedir as fraudes aí no sistema previdenciário. Agora, tudo isso está na discussão do Congresso, nós colocamos uma reforma que nós consideramos a ideal. Agora sabemos que o Congresso irá aprovar aquela reforma que ele acha possível, né? Então não será nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu julgo que ela será aprovada aí nos próximos 40, 45 dias, mas aí dentro de um 80% daquilo que nós gostaríamos. O senhor voltou, né, umas 2 semanas atrás, 3 semanas no máximo, da China, de uma viagem à China, encontrou o presidente da China, o Xi Jinping,
reativou a Comissão Sino-Brasileira de Cooperação, que estava parada desde 2015, e trouxe uma série de boas notícias, inclusive ajudou a preparar a visita do presidente Jair Bolsonaro, que deve ocorrer no início desse segundo semestre. Mas da sua volta para cá, o presidente Trump anunciou aí novas sanções, novas e duras sanções que, né, de certa forma, atemorizaram os mercados mundo afora. Isso pode impactar, esse fato novo, esse aumento, essa elevação da tensão entre Estados Unidos e China, isso pode afetar as perspectivas abertas pela sua viagem àquele país, mas o vice-presidente Hamilton Mourão vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao vice-presidente general Hamilton Mourão sobre eventuais consequências para o Brasil do acirramento da tensão comercial entre Estados Unidos e China. Olha, o que acontece, essa guerra comercial que está sendo travada, o Brasil ele tem que ter uma posição que eu chamo de flexível e pragmática. Então, nós temos que aproveitar o melhor disso aí. Eu não tenho dúvida que ao Estados Unidos taxar os produtos chineses e eles chegando mais caros no mercado consumidor americano, vai abrir uma janela de oportunidade para os nossos produtos, né, que não competem com os chineses naquele mercado. Então, ainda há pouco eu li aí uma visão, né, de um grupo que nós poderíamos aumentar nossas exportações para os Estados Unidos na faixa de 4,5 a 5 bilhões de dólares em alguns desses produtos que estão sendo taxados. Por outro lado, o nosso fluxo comercial com a China ele não vai perder intensidade, muito pelo contrário. Ainda mais agora nessa situação que a China está passando, de uma necessidade maior de proteína animal, fruto da peste suína africana que está assolando o país. Mas mesmo essa proibição da utilização no sistema da Huawei, que é a empresa fabricante de celulares da China, dos sistemas Android, etc., nada disso pode vir a tensionar em excesso? Olha, existe uma pressão aí dos Estados Unidos nessa questão, essa discussão está em cima do 5G. Só que acontece, das 4 empresas do mundo que detêm a tecnologia 5G, 2 são chinesas e 2 são finlandesas, né? Então, os americanos eles perderam essa corrida no 5G. E isso já está sendo vendido para vários países do mundo, né? A Huawei está já instalada aqui no Brasil, já tem emprego sendo produzido aqui no Brasil, né? Já está vendendo seus aparelhos, né? Então, a questão da Huawei hoje está muito ligada a uma questão de confiança, né, que a empresa não vai usar o acesso que ela tem aos dados para inteligência da China. Perspectivas nessa sua viagem, perspectivas de investimento chinês no Brasil. Qual é o horizonte? Olha, o que acontece... Por exemplo, China... só lembrando que entre essas perspectivas há uma negociação para a implantação de um terminal de minérios em Suape, aqui em Pernambuco. Não, a China ela tem hoje aquela iniciativa Belt and Road, né, que é o cinturão e rota. Essa é uma forma dela fazer uma conexão com determinados países. Ela atingiu primeiro o Sudeste Asiático, a África, chegou na Europa, né, Europa Ocidental, a Itália aderiu ali, o Porto de Trieste hoje está, né, digamos assim, está ligado com a China. É uma nova rota da seda ampliada. Uma nova rota da seda ampliada. O nosso caso aqui específico, eu inclusive conversei isso com as diversas lideranças chinesas, é que nós achamos interessante, mas nós já temos diversos mecanismos de investimentos e de troca de comerciais, né, que não necessitam especificamente estar atrelados ao Belt and Road, né? Então, o que eu vejo, né, e que foi a nossa conversa, é que os investimentos chineses são bem-vindos, mas eles têm que produzir emprego para brasileiros e não para chineses. O emprego dos chineses é lá na China, né? Porque a gente vê aí em muitos países da África, desembarca lá 50 mil, 100 mil chineses para trabalhar na construção de um porto, na construção de uma ferrovia ou rodovia. Então isso ficou muito claro lá. E ao mesmo tempo vai haver essa intensificação das trocas comerciais, né? Fruto aí do problema de segurança alimentar que a China tem. Mudando agora o foco para a reforma política. Todos os analistas, cientistas políticos, sociólogos, analistas de uma forma geral, eles apontam o sistema eleitoral proporcional de lista aberta que o Brasil tem hoje como um dos
obstáculos para nós termos um sistema partidário minimamente organizado, sem ostentarmos a maior fragmentação do mundo, tendo um Congresso que ajude a governabilidade e não prejudique a governabilidade. Então, a reforma política é de fato importante. O governo, em algum momento, deve refletir sobre a sua participação mais ativa nisso, ou nós vamos viver o final desse governo e os próximos com um quadro partidário tão fragmentado, que está na raiz de vários problemas detectados, inclusive, em grande medida, foi aí uma espécie de ninho onde surgiu, né, boa parte da corrupção do sistema político do país. Bom, há quem diga que a reforma política seria a mãe de todas as reformas, né? Que ela propiciaria realmente uma mudança, né, na estrutura política do nosso país. O que ocorre é que hoje nós temos um problema primordial, que é a questão econômica, né? A questão socioeconômica ela tem que ser atacada de frente. E a reforma política ela ficou, né, um pouco mais para trás. Ainda no tema partidos políticos, o senhor é do PRTB, se filiou imediatamente após a sua saída para a reserva do Exército, em 2018, e depois, representando o PRTB, veio integrar a chapa. Nessas eleições municipais, nós vamos ter, assim como nós tivemos uma eleição crítica que desmantelou o sistema partidário eleitoral em 2018, nós vamos ter um primeiro passo na direção de reorganização desse sistema. E aí, provavelmente, 2020 vai refletir de alguma forma o movimento, né, que houve na eleição passada. No seu entendimento, esses novos partidos que representaram e representam o bolsonarismo e lhe dão, inclusive, apoio no Congresso, eles vão, nos estados e nas capitais, sobretudo, mais importantes do país, eles vão caminhar com candidaturas próprias ou eles vão ser, digamos, agentes secundários em relação às forças da direita tradicional? Eu julgo que, vamos dizer, os apoios que o presidente Bolsonaro tem, eles têm que serem trabalhados, né, desde já, porque essa eleição de prefeitos e vereadores do ano que vem é um fato portador de futuro para o que vai acontecer em 2022. Né? Quer o presidente Bolsonaro pleiteie ser reeleito, quer, outra força surjam para buscar a presidência naquele momento. Então, essa eleição do ano que vem é uma eleição importante para definir, se realmente o país está tendo uma tendência para centro-direita, ou se foi apenas vamos dizer, um soluço à eleição, do presidente Bolsonaro no ano passado, assim como alguns governadores de estados que foram eleitos, nessa onda, vamos dizer assim, nessa onda Bolsonaro. Então, eu julgo que é um trabalho que já está começando a ser feito no seio aí do partido, do PSL, e dos outros partidos, que têm uma visão mais ou menos comum das ideias do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, é possível que o bolsonarismo venha competir nas grandes cidades, nas capitais. Por exemplo, no Nordeste, embora perdendo naquela proporção que eu descrevi, vale a pena lembrar que no primeiro turno o candidato Bolsonaro, a chapa que o senhor integrou também, foi vitoriosa em 5 capitais da região, né? Ou seja, isso é um capital que pode ser retomado, pode ser ativado na eleição do ano que vem, é isso? O que ocorre é que nós temos que buscar os nomes corretos, porque a eleição no Brasil ela não se dá em cima do partido. O partido ele faz um papel, mas tem que haver um nome que realmente seja palatável para o conjunto da população. Então, o trabalho que nós temos que fazer é exatamente esse, fazer a seleção de frente, buscar os nomes que realmente empolguem o eleitorado e que representem as ideias que o presidente Bolsonaro tem procurado transmitir. Vice-presidente, uma última questão, para encerrar a nossa conversa. Na última entrevista do presidente Jair Bolsonaro à revista Veja, ele disse que se uma reforma política venha a ocorrer, uma reforma política digna desse nome, segundo ele exemplificou com a redução do número de cadeiras, etc., ele estaria disposto a abrir mão da reeleição. Nessa hipótese, isso significa, que o general Hamilton Mourão fica na pole position para a sucessão em 2022? Não, em absoluto. Eu me uni ao presidente Bolsonaro, única e exclusivamente para participar de um projeto.
Eu nunca tive veleidade de buscar cargo político, né? Fui sondado logo que eu passei para a reserva, mas disse que eu estava à disposição caso o presidente Bolsonaro precisasse de mim. Então, por enquanto, não existe essa visão de que em 2022 eu seria candidato em substituição a ele. Muito obrigado, general Hamilton Mourão, por conversar conosco. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Excelente, hein? Obrigado.